Bem-vindos a mais um episódio do Fala Franchising. E continuamos aqui na ilha de Comandatuba, na 21ª Convenção ABF do Franchising. E desta vez a mesa aqui tá incrível e tem, sabe o quê? Pipoca gourmet. Vocês vão conhecer essa história que é maravilhosa. Então já vou apresentar uma das nossas convidadas, que é responsável por essa pipoca, que é a Elaine Lilian Moura da Silva, CEO da Popcorn Gourmet. Bem-vinda! Obrigada, uma delícia estar aqui com vocês, nesse ambiente lindo, gostoso e muito potente, né? Com muitas falas do franchising, trazendo um produto gostoso aí pra gente contar um pouquinho sobre ele. É isso aí, você vai contar, porque hoje o tema é converta seu negócio em uma franquia com sucesso, então a gente vai ter muito case aqui para contar. E aqui do meu lado tá meu querido Eduardo Santinoni, diretor adjunto de expansão da ABF, sócio da Y Consultoria. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, André, prazer enorme estar aqui de novo. Eu sou um consumidor do Fala Franchising, já zerei. Eu pensei que você ia falar consumidor da pipoca, porque essa pipoca é minha, né? Essa, infelizmente, ela é sua, né? Então, mas eu já fiquei sabendo que você pegou uma mãozada lá no centavo. Pô, deixa a minha pipoca aí. Então é uma honra, um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Maravilha. E também está aqui do meu lado, uma honra recebê-lo, o Marcelo Poli, sócio da RZD Consultoria. Bem-vindo, Marcelo. Olá, que agradeço, muito obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. A RZD, ela está aí no mercado há 21 anos e eu quero hoje mostrar um pouquinho como que a gente contribui com a formatação, né? Com formatação e como que a gente contribui para o franchising íntegro da ABF. Perfeito, legal. Maravilha. Nós vamos falar muito disso porque realmente faz parte desse processo desde o início, né? Você começar de uma forma íntegra. Aliás, antes de eu perguntar para a Elaine a história dela, eu quero só lembrar que este podcast é um patrocínio da Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e unidades próprias com mais de 20 módulos integrados. Então, sem mais delongas, vamos lá, Elaine, eu quero saber essa história, como é que começou Pipoca Gourmet? Me conta. Bom, eu sou de Goiânia, sou chefe de cozinha e a ideia da Popcorn Gourmet surgiu como uma sobremesa. Eu queria ter uma sobremesa, criar algo autoral. Eu já trabalhava como chefe de cozinha, trabalhava no Palácio do Governo do Estado. E eu sempre dava de presente doces do Cerrado, doces que eu tinha aprendido a fazer com a minha avó, com as minhas tias, com a minha mãe, mas que carregava muita história de Goiás. Então todo mundo que vinha de fora ganhava docinho e tinha a minha assinatura. E eu comecei a ficar incomodada com a minha assinatura porque não era um doce que eu tinha criado. E aí eu sempre gostei muito de pipocas e falei, vou criar um doce com pipocas para colocar nessa compota e presentear de uma forma única. Então, o desejo era simplesmente fazer isso, presentear pessoas. Aí comecei a presentear as pessoas e as pessoas voltavam me dando um feedback muito positivo do produto, que adoraram e que queriam comprar o produto. E não tinha produto para vender. E como é que é a pipoca gourmet? Que fórmula você chegou e falou assim, vou botar leite condensado, vou botar óleo? Como é que foi isso? Me conta. Os primeiros experimentos foram mais ou menos assim mesmo, de colocar vários ingredientes aleatório e testando. Óbvio que eu tenho técnica, eu sou chefe de cozinha, então assim, fui usando um pouco dos conhecimentos que tanto eu tinha quanto o meu time. Eu tinha um buffet, eu tive um buffet em Goiânia por 19 anos. E eu tinha um time de confeiteiros ali. Então foi uma construção a umas 10 mãos, mas a gente assim foi repetindo, né? Eu falo sempre que a repetição leva à perfeição até chegar numa fórmula. E a fórmula que eu gostaria de chegar era de um produto distintivo, aquele produto que você não encontra igual. E eu não gostaria de colocar corante, conservante, não queria nada artificial para o meu produto. Queria que tivesse ingredientes de verdade, sabor de verdade. E aí, quando eu experimentei deixar as pessoas comerem o produto e comecei a receber esses feedbacks, eu entendi que poderia ser um negócio. Eu fui convidada para ser chefe da Casa Corro um ano depois, 2015. E aí eu aproveitei para entender como é que as pessoas iriam se comportar comprando o produto, porque ganhando estava todo mundo elogiando demais. E aí eu falei, vou vender para ver como é que funciona. E aí fiquei ali 40 dias na Casa Cor, fui capa do jornal, e esse jornal popular, que é o principal jornal de Goiás, me deu muita visibilidade. E passou lá o superintendente de um shopping, que é o Shopping Flamboyant, que é um dos maiores do Brasil, olhou aquela operação, que era uma food bike no estilo parisiense, os promotores fazendo degustação em tempo integral, e aí ele falou, eu quero exatamente essa experiência no shopping. E aí nasceu o Popcorn Gourmet. A gente ficou um ano ali não era uma franquia não ainda, era uma era franquia. Uma empresa. E aí eu fui com um contrato curtinho
não fiz business plan, eu brinco, não façam isso em casa. Já comecem, ó, tem a turma da consultoria aqui que deve estar me metralhando, mas o que eu fiz? Fiz um contrato curtinho com o shopping de 3 meses para entender viabilidade econômica do negócio. E aí, quando eu entendi que era interessante, eu abri em todos os shoppings de Goiânia, nos principais, do mais luxuoso ao popular. E aí eu modelei, enquanto isso, o meu negócio para franquia. Aí, óbvio que eu fui atrás de uma consultoria para fazer a formatação do meu negócio. Fiquei 1 ano formatando. Perfeito. Só 1 ano depois, 2016, eu estava madura o suficiente, com indústria estruturada, para poder vender franquias, porque a gente foi assediado pelo mercado. As pessoas iam nos shoppings, viam, eu quero essa unidade. Eu quero levar para minha cidade. Que perfeito, que produto gostoso, que quiosque lindo. E a gente foi aprimorando tudo isso. A gente criou o branding depois, porque não tinha nome. O nome era para fazer divulgação do meu buffet. Então aí a gente criou o Popcorn Gourmet, patenteou a marca e aí, enfim, virou franquia. A primeira unidade a gente abriu em Ribeirão Preto. Olha. No Ribeirão Shopping, a gente está lá até hoje, desde 2016. Interior aí, tá vendo? e é um modelo assim muito enxuto, muito prático, porque eu produzo tudo em Goiânia, eu tenho uma indústria que produz, então a gente entrega muita facilidade para o franqueado, porque ele tem que ter disciplina para fazer gestão de pessoas e saber vender. E aí, óbvio que a gente pensa em todos os detalhes ali para fazer com que ele venda mais. Perfeito. Quantas lojas vocês têm hoje? A gente passou de 50 agora. Olha, tem bastante unidades pipocando aí Brasil afora. A gente deve fechar o ano em torno de 60, a gente tem algumas em implantação. E o curioso é que a gente pegou esse mesmo modelo aqui que a gente criou no Brasil e a gente levou para os Estados Unidos. Então, hoje a gente tem uma mini indústria nos Estados Unidos. Estava ali interessada no painel porque a gente está no exercício de exportação também. Verdade. Então, a gente, enfim, entende que o produto realmente é incrível. A gente tem uma fórmula incrível do produto. A gente tem uma aceitação de público porque todo mundo gosta de pipoca. É muito raro você encontrar alguém que fala, eu não gosto de pipoca. Na minha casa, pipoca é janta. Então, eu também sou suspeita porque a gente janta pipoca e a gente hoje tem mais de 15 sabores. Então, tem para todos os gostos. Pipoca salgada, pipoca zero açúcar, pipoca sem lactose, com chocolate, parcerias potentes como a Nestlé. A gente tem pipoca de leite ninho, homologado, auditado pela Nestlé. Perfeito. Então, isso é muito potente. Isso garante o diferencial, né? Sim. Isso vai, inclusive, distanciando a gente um pouquinho no mercado, deixando... Hoje é a maior franquia do segmento no Brasil. Olha Andréia, e olha que bacana, né? Ela fez a formatação, construiu as modalidades, não iniciou de imediato a venda da franquia. Trabalhou os projetos que foram construídos, aí sim ela sentiu que já estava pronta, que iniciou a formatação para não colocar... Esses são os passos, Marcelo, Exato. Sim, né? É o correto, talvez tenha sido, eu acho que o passo mais acertado que a gente fez. Primeiro que a gente teve muita procura no começo, e aí a gente começou a represar esses candidatos de maneira muito, muito intuitiva e assim provocada. Então a gente selecionou 10 nomes para iniciarem essa jornada com a gente. Então, a gente ter feito essa seleção fez com que a gente tivesse longevidade no negócio. Então, esses franqueados, eles eram um pouco mais maduros, porque, de fato, a gente fez uma seleção. A gente ficou, tipo, eu não tenho estrutura de indústria e nem de gestão para poder abrir 50, 30 de uma vez. Eu só tenho para abrir 10. Vou pilotar essas 10 com muita transparência. A gente contou para todo mundo, ó, a gente está começando agora. Estamos começando juntos. Estamos começando juntos. Não sei como é que funciona a franquia e, particularmente, eu não conhecia sobre franquia. Sim. Eu fui ler os primeiros conteúdos no Sebrae. E aí, depois que eu entendi a necessidade de ter uma empresa para formatar o meu negócio. Perfeito. Fala, Edu. É legal que o caso dela demonstra 2 validações importantes. A primeira validação é essa, né, de ela ter testado em múltiplas unidades, né, o modelo financeiro para ver a viabilidade disso, aprender sobre esse negócio, que depois ela ia virar professora desse negócio. E aí ela estava, antes disso, aprendendo sobre ele, né? E à medida que ele foi dando certo, ela ficou mais pronta e segura para dar o passo seguinte. E aí, numa segunda fase, tem outra validação, que é a dela como franqueadora, porque aí ela está aprendendo dessa nova atuação e aí traz uma prática que até a gente vê em IFA, né? De, puxa, do cuidado que você tem que ter com os primeiros franqueados que você traz. E ela prezou pela qualidade deles e estancou a expansão nesse primeiro momento. Né? Ela combinou com todo mundo e aí
agora deixa eu me experimentar enquanto franqueadora. Aí ela a segunda validação é a validação dela como franqueadora, para aí depois ela poder pisar no acelerador. Você vê, isso, ela falou que fez isso de uma forma intuitiva, né? Mas é papel quando alguém chega numa consultoria, dar esse feedback, explicar qual é o passo a passo, né? Então, fala um pouquinho, Marcelo, se alguém bate lá na porta e fala, olha, eu quero formatar minha franquia, o que vocês falam, que passo a pessoa tem que ter, que tamanho tem que ter, quanto custa? Aliás, muita gente quer saber, eu quero formatar meu negócio, quanto custa, como eu faço, quais são os processos? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Andréia, a gente recebe na RZD, em média, uns 12 contatos diários, né, de empresários com interesse em transformar o negócio dele numa rede de franquias, né? De início, eu não tenho uma resposta assim, olha, é franqueável ou não o meu negócio? Ele pergunta, será que é franqueável? Então, o que eu faço? Antes mesmo de qualquer contratação, nós apresentamos a ele um diagnóstico. Ele vai responder mais ou menos 25 perguntas e com as respostas que temos, a gente vai identificar se ele está pronto para contratar a RZD e iniciar a formatação, ou nós vamos passar os direcionamentos do que ele precisa fazer antes de pensar em franquear. Porque senão eu vou colocá-lo em maus lençóis e depois o franqueado que vai comprar, que vai investir e vai quebrar e vai ter um baita de prejuízo, né? Então, é todo esse cuidado. Por exemplo, até trouxe aqui umas anotações, Andréia, do diagnóstico, algumas perguntas, né, que são passadas para aquele interessado em iniciar uma formatação, né? Então a gente pergunta qual que é o tempo de negócio, quantas unidades tem, faturamento, qual que é o lucro, tem endividamento, a marca está depositada, está registrada, o seu negócio é reconhecido, qual que é o público-alvo, o ticket médio, também. Tudo, quais são os diferenciais com relação aos concorrentes, na cidade onde ele está estabelecido, ele já é reconhecido, né? Já tem padrão, fornecedores, com relação à padronização, seja de identidade visual, bem como os processos e procedimentos que são adotados dentro da unidade e se a operação ela roda sem a presença dele, ou tudo depende só dele. Se depende só dele, significa que não vai ser escalável. Né? Mas então no já começo para de um por negócio aí. não costuma depender muito da pessoa, assim, que ele começa pequenininho, não é assim que funciona? No começo, né, naturalmente, quando o cara começa, né, abre as primeiras operações, ficar um pouco atrás do balcão é parte, né, natural do processo, mas tem gente que mora atrás do balcão. E aí eu falo que a primeira fase de expansão desse negócio está na liderança. Então é o cara conseguir ser líder para poder sair de trás do balcão e de fato ter um negócio e não ser funcionário do próprio negócio. E aí essa é a primeira fase de expansão dele. Aí ele é capaz de gerir uma ou mais de uma unidade, aí ele tá, né, ele deu cumpriu essa primeira fase de ser um líder capaz de colocar isso em pé, e aí ele está pronto para seguir esse script de o que tem que conduzir aí para envelopar esse negócio no modelo de franquia. Você tem uma ideia assim, de quantidade de pessoas que batem na sua porta, quantos estão prontos para formatar, quantos por cento estão e quantos não estão, assim, para a gente tentar ter uma ideia? Assim? Sim, mensalmente, então a gente recebe aí em torno de uns 200 leads. O que vira franquia é na média de 12, então dá menos de 10%. Então, desses 200, em média, 12 formatações a gente inicia mensalmente. E dentro da RZD, Andréia, a gente tem uma metodologia própria que criamos que se chama IPDE, que seria imersão, preparação, duplicação e expansão. E é no início da imersão onde a gente vai explicar para aquele interessado em transformar o negócio dele em franquia tudo sobre franchising, a essência do franchising. Ele tem que entender que é o modelo de negócio. O que é esse modelo, o que é o franchise, o que vai mudar tanto na vida dele pessoal, profissional, com relação à loja própria, com relação a lojas franqueadas. Então ele vai entender. Ele não vai ter empregados, ele vai ter sócios, parceiros de negócios, né? Então isso tudo tem que ser explicado. Isso, né? A gente passa tudo detalhado para ele, aí nós vamos escutá-lo. Aí fala tudo sobre a sua empresa, como começou, que nem ela acabou de contar aqui para nós. Então, quais todas as dificuldades, os desafios, como que você pretende crescer. Então ele vai falar tudo sobre a empresa dele. Após a gente entender o negócio dele, nós vamos então para a preparação, que é o quê? Que é a criação
ou das modalidades de franquias, que pode ser uma modalidade Quiosque. home, pode ser uma modalidade loja, quiosque, enfim. Então, criamos então essas modalidades. Agora, ok, está criado, vamos então duplicá-los, porque o franchise é a duplicação. Então, a gente vai fazer toda a estruturação financeira, né, estudo de viabilidade, os DRE, enfim, tudo. Aí a gente entra na estruturação jurídica, COF, contrato. Quanto tempo demora tudo isso? Todo esse processo vai em torno de 6 meses. 6 meses. A gente faz toda a manualização, tá? Nós temos uma engenheira de processos, então a gente vai na operação, faz a coleta de toda a informação, de todos os processos e procedimentos que são adotados na unidade, para então a gente conseguir fazer a duplicação. Isto feito, vamos então para quê? Para a expansão. Aí na expansão a gente vai definir qual que é o território que ela pretende atuar, os fornecedores que tem, consegue atingir, né, se tiver que fornecer algum serviço, produto, consegue. Não consegue ainda, então vamos atingir até 200 quilômetros, um raio, depois vai crescendo aos poucos. Então a gente estabelece quais canais que a gente vai adotar para fazer essa venda. Instagram, Facebook, Google, para quem que a gente quer vender. Então a gente vai entendendo tudo isso para então fazer a venda para candidatos aí que realmente tenham o perfil para o modelo de negócio. E eu quero que o Edu complemente, mas só uma pergunta ainda. Custo, para quem está pensando em formatar, quanto custa uma formatação assim? Ela tem uma ideia. Lá na RZD nós temos 3 modelos. Nós temos o essencial, o Pro e o avançado. No essencial, COF, contrato, estudo de viabilidade e o manual de implantação. Muito bem, gira em torno de 60 mil. Tá. Já no modelo Pro, onde nós temos a manualização completa, né, COF, contrato, estruturação jurídica, financeira, aí fica em torno de 90 mil. Tá. E no avançado, qual que é o grande diferencial? Após a entrega, eu acompanho o franqueador por mais 3 meses. Conseguindo os franqueados. E eu vou capacitar o time do franqueador. Nós vamos criar os núcleos da franqueadora e vai capacitando. Esse daqui é o que vai prestar o suporte, tem que fazer isso, isso, isso. Este aqui é o que vai fazer a venda. Então a gente vai ensinar o franqueador a fazer uma boa gestão da rede. Este modelo fica em torno de 120 mil. Perfeito. Independente de tamanho de franquia, essa mais ou menos é a métrica. Isso, não importa o tamanho da empresa, mas sim... a formatação, é o trabalho, né? Isso. Edu, complementa aí um pouco, você também tem a Y Consultoria, eu quero entender aí esse mercado que a Elaine já passou. Legal. Acho que tem... A estrutura é mais ou menos, né, essa que o Marcelo trouxe, e a gente adiciona algumas coisas no nosso caso, porque eu acho que no fim do dia o que a gente faz é ajudar empresas a expandirem. Então a gente é uma empresa de ajudar na expansão, na estruturação para essa expansão. E franquia é um caminho, mas ela não é o único caminho. Então, e por vezes, e a gente, né, tem a metodologia que a gente ajuda a escolher esse caminho, e embora eu seja franquia Futebol Clube, porque, né, sou franqueado com 4 unidades, né, a gente é fornecedor com a consultoria, né, atuação com a ABF, então assim, eu sou franquia Futebol Clube. Mesmo assim, eu entendo que franquia não é para todo mundo, e nem para todo empresário. Então, ela é para encaixar no modelo, para de fato franquia ser o caminho, a gente faz esse estudo para que ele escolha, porque tem outras formas de expansão possíveis, e dependendo da fase de vida dele, do desejo, do tamanho do sonho, tem vários aspectos que eu falo que é uma combinação entre modelo de negócio e cabeça do empresário. Como é que dá esse match? O que precisa ter aqui e aqui para fazer isso é franquia? Digamos que eu sou, né, dono de uma operação de pipoca chamada Popcorn do Edu. Aí, sem concorrente, Elaine, por favor, né? Já querendo, já tá de olho querendo mercado, hein? Só que no meu caso, a operação ela é um pouco diferente. O meu sonho é ter 10 quiosques porque talvez com uma estrutura um pouco diferente, com um produto um pouco diferente. Então eu tenho um modelo um pouco diferente e uma cabeça de empresário diferente da Elaine. Ela quer uma capilaridade maior e eu quero uma capilaridade menor. Ou seja, franquia não é para mim. Franquia não vai caber no meu né, com 10 franqueados eu vou ter
faturamento baixo. Só vai ter dor de cabeça e não vai ter dinheiro. E não vai conseguir prestar, às vezes, o suporte necessário. Até então, uma pergunta que eu até queria fazer para a Elaine, que ela falou, né? Ela tem 50 lojas, quer chegar a 60. Você já chegou no ponto de equilíbrio? Isso já é... O Edu me ajuda, né, nessa conta aí de... Porque é mais ou menos isso que se fala, né? Dependendo do segmento, acima de 50, 60 lojas ou 100. Conta um pouquinho dessa experiência. A gente desenhou esse crescimento exatamente para chegar em 50, que é onde deixava a indústria viável. Isso demorou um pouquinho, porque assim, a gente cresceu com muita responsabilidade. Primeiro que eu sou muito alinhada com franchising. Assim, depois que eu entrei para esse jogo, eu estudei tudo sobre franchising. Então, a integridade dessa minha entrega tem a ver com os meus valores. Então, ter essa política do ganha-ganha, estar muito preocupada com o outro, me fez segurar um pouco o meu crescimento. Eu cresci de forma muito responsável, porque eu tinha que produzir. Eu não sou só um serviço, eu sou um produto. Então, eu tinha que ir estruturando a indústria de acordo com o meu crescimento. Então, esse estudo foi feito e aí o número sonhado era o número 50, Chegou. Justamente para ter esse ponto de equilíbrio, tanto na indústria quanto na estrutura da franqueadora. Porque aí você tem aí supervisor de campo, você tem aí time de comunicação, então isso vai ficando muito inchado e se a operação for muito pequena, essa conta não vai fechar. E você também não é tão eficiente na sua entrega. Então, hoje eu vejo muito mais eficiência na minha entrega. Eu me vejo como estrategista do meu negócio, porque é óbvio que eu passei um bom tempo sendo operacional do meu negócio. Eu falava com todos os franqueados todos os dias, eu acompanhava cada passo, eu dava notícia boa e notícia ruim. Então, hoje, eu consigo, de fato, criar conteúdo para minha franquia. Isso vai gerando valores para a minha franquia. Eu consigo ir para a estratégia, eu consigo estar aqui com vocês, né? Tirar aí 4, 5 dias para estudar sobre o franchising, para trocar com outros franqueadores. Isso é muito potente. E se eu tivesse lá com a barriga atrás do balcão até hoje, eu não teria a possibilidade de estar aqui. Então, hoje eu tenho times para tudo. Eu estou tendo inauguração estando aqui. Olha! Eu estou há 7 dias da minha convenção de franqueados. Então, assim... Isso não seria possível se eu não tivesse uma estrutura. Então, hoje, a estrutura que eu tenho me dá muito mais qualidade de vida, me dá muito mais conforto e deixa a minha entrega muito mais madura para o meu franqueado. Perfeito. Ó, eu vou falar para vocês, já nem pensando numa perguntinha aqui, que eu pode perguntar para outro, eu quero que todo mundo se pergunte aqui, eu ainda vou acrescentar uma coisa para você. Na sua trajetória, aconteceu alguma coisa que você faria diferente? Que quem está nos ouvindo fala, puxa, se eu for formatar, eu vou pegar essa dica da Elaine, não vou cometer esse erro, vou fazer diferente aqui. O que você pode trazer de experiência sua na formatação de franquia? Como você chegou até lá? Olha, na formatação de franquia, eu acho que eu acertei a mão, assim, sendo muito honesta mesmo. Porque o Marcelo mostrou bem aí os vários formatos que tem. Eu fui no completo. Loja. Sabe? E aí, assim, de ter todo esse suporte total, né? Então, de estar com a COF bem formatada, de estar com tudo manualizado. Então, eu comecei, de fato, com uma estrutura mais robusta por uma franquia desse tamanhozinho. O meu site foi o mais robusto. Eu venho de qualidade de processos, então eu estruturei algo muito maior. Eu já enxerguei lá na frente. E você se capitalizou para esse momento? Ou você, Sim. Como é que você fez para que as pessoas se inspirem nisso? Sim, eu tinha um buffet na época. Sim, e isso aí, te deu assim. E aí eu fui migrando aos poucos, até que 2019 eu descontinuei o buffet e vivo hoje só da franqueadora, mas eu aportei muito dinheiro do buffet na época para que eu começasse robusta, começasse estruturada, não robusta no sentido de unidades. Nunca coloquei aceleradora, o meu crescimento ele é orgânico, o que faz a minha rede crescer são depoimentos dos meus franqueados. Tá? Então, esse foi o formato que eu fiz, e aí essa troca com o meu franqueado, ele se sentir num ambiente seguro, tanto eu tenho multifranqueados, quanto eu tenho os meus franqueados atraindo novos investidores para a minha marca. Perfeito. Quer perguntar, Edu? Não, eu queria que você contasse um pouco mais, porque das boas práticas que a Elaine fez na rede dela foi a história dela, né, fazer a primeira fase de vendas, escolher bons franqueados. E conta um pouco mais do benefício disso e como é que isso, né, como é que isso repercute até hoje com essa escolha que você fez lá atrás.
Eu não julgo a turma que começa gigante e crescendo numa velocidade enorme. Foi o modelo que eu escolhi, então naquele momento era interessante para mim, principalmente por eu ser indústria. E eu era uma mini indústria. A minha indústria, ela funcionava dentro da cozinha do meu buffet. Então não tinha uma estrutura, Ela não tinha podia. que acompanhar esse crescimento. Não adiantava você crescer muito aqui, você não tinha estrutura. Eu iria desorganizar esse meu crescimento. Queimar a largada, né? Sim, mas a parte boa foi exatamente atrair pessoas mais alinhadas comigo, sabe? Mais alinhadas com valores, mais alinhadas pensando em longevidade do negócio. E aí, quando eu olho, há 3 semanas atrás, a gente comemorou 8 anos desse quiosque no Shopping Flamboyant. E enquanto isso aconteceu, eu vi um monte de marca entrando e saindo. Então, você olhar para o seu negócio e entender que ele tem longevidade e que ele é estruturado, por que eu rodei 1 ano sozinha sem trazer franqueados? Poderia ser uma modinha. E Andréia, como a gente viu, né, as paletas mexicanas, as brigaderias, a gente viu uma série de modinhas. Então, eu também tinha uma insegurança do meu produto ser uma onda e depois isso não se sustentar, sabe? Então, replicável, de repente alguém começar a ter várias. Exato. Muita gente replicar, né? Isso que eu queria entender, o diferencial que faz com que você se destaque no mercado, né? E é exatamente ter um produto distintivo, aí fazer boas parcerias. A Nestlé, como você comentou. Exato. E trazer uma inteligência interna ali de pesquisa e desenvolvimento. Assim, a gente lançou um produto zero açúcar, eu não gosto de adoçante. Então, quando eu fiz o produto zero açúcar, a pipoca teve que ser muito gostosa. Então, eu demorei 3 anos para eu chegar nessa fórmula do zero açúcar gostoso. Sim. Eu queria algo agradável para a experiência do meu consumidor. Então, tudo isso vai gerando uma distância com o mercado. O meu franqueado se sente muito seguro e ele fala a nossa pipoca, a nossa receita, a nossa fórmula, porque ele é o dono dessa marca. E a gente, no onboarding, a gente deixa isso muito claro para ele. Você vai ser o dono da marca na sua cidade, na sua região, no seu shopping. Então, a gente deixa isso muito claro para ele se sentir pertencente a essa marca e assim, embaixador da marca, cuidar da marca mesmo. É isso aí. Fala, Marcelo. André, eu ia comentar que algo que é muito bacana, que como ela fez aquela validação inicial, né, do negócio e entraram franqueados que estão tendo resultado, que o grande custo de uma empresa franqueadora também é no investimento em leads para trazer candidatos e fazer a venda. Ela vende no orgânico, porque provavelmente ela tem depoimentos de franqueados que estão indo bem. Então ela não precisa fazer um alto investimento. O próprio negócio dela, os próprios franqueados dela vendem a franquia, confirmam, ó, pode comprar, que é bom. Né? Então isso é um grande diferencial, parabéns. E essa é uma indicação. Aliás, fala do eu queria só trazer aqui essa prática dela, porque eu acho que no fim, vou contar uma história que eu vivi há pouco menos de 10 anos. Mas você é tão novo, Edu. São os cabelos. Você era criança, né? Que eu fui fazer a Franchise University da Xerto. E aí, isso foi antes do Altino ser presidente da BF. Olha só. Grande Altino, um beijo, Altino. Um grande Altino, e a história é sobre ele. Porque ao final da Franchise University, lá fui tirar uma foto que ele tinha palestrado lá no final e fomos tirar uma foto. E eu, por acaso, eu fiquei do lado dele na foto e na hora de levantar e voltar para os lugares, ele me puxou e falou assim, e você, qual que é a sua marca? Aí eu falei, eu tenho uma consultoria de franquias. E aí ele foi instantâneo em falar, você precisa saber que a sua responsabilidade é muito grande. E aquilo foi uma aula, né, em poucas palavras, de uma figura que eu admirava e quanto mais eu convivo, mais eu admiro e que eu carrego comigo. De fato, a nossa responsabilidade como consultoria, ela é, acho que tem que ter uma faixa no nosso escritório dizendo assim, isso aqui é bom para o franqueado. Porque, no fim, o que a gente está fazendo é multiplicar um negócio e ele precisa ser bom negócio lá para a ponta, porque a gente tem que, né, criar rastro de prosperidade. Sim. E isso está muito na nossa mão, né, enquanto consultoria, enquanto quem está ali ajudando a amarrar, desenvolver e capacitar também esse novo franqueador. Então, eu carrego isso comigo e acho que essa é uma mensagem importante para a gente. Você sabe que recentemente no podcast teve o CEO do Mercadão dos Óculos, esteve aqui conosco, o Gustavo, ele falou assim, olha, na minha franqueadora eu tenho uma cadeira
com escrito franqueado. Então, tudo que alguém vem dar uma ideia, fala, senta nessa cadeira e vê. Então, ele tem fisicamente, todo mundo que ouve essa história fala, eu vou replicar, porque é isso que o Edu falou. Você tem que sentar na cadeira do franqueado para tentar entender, né? E olha que, em complemento ao que o Edu falou, quando o cliente entra lá, né, para iniciar a formatação, ele recebe um login, ele tem acesso a 142 vídeos, que nós temos a RZD Edu, né, que é de educação. Então, todos os nossos colaboradores, conforme o departamento, grava vídeos, né, falando sobre marketing, falando sobre jurídico, falando sobre financeiro, sobre expansão. Então, são 142 vídeos já disponíveis na nossa plataforma. Então, a gente contribui bastante para a educação do franqueador. E a RZD, ela sempre teve também esse cuidado. Eu trabalho de franquia desde 2001, com escritório em 2006. Em 2010, nosso slogan era crescimento com segurança. E em 2022, nós mudamos para franchising de verdade. Então, sempre realmente a gente tem essa preocupação, viu, Edu, de a gente trazer bons empresários e realmente negócios que são franqueáveis de verdade, que traz resultado para o franqueador, franqueado e cliente final satisfeito com esse ecossistema. E você vê que a Elaine falou, né? No começo ela procurou o Sebrae, ela não conhecia nada de franquia, né? Então, assim, a importância dessa disseminação de conhecimento. E eu até queria aproveitar que você está com a palavra perguntando para você. Hoje você sente uma diferença de quem chega e até o Edu complementa procurando por franquia, entendendo um pouco mais do que é a franquia, ou vocês, assim, ainda têm que fazer um trabalho do zero? Porque muita gente chega assim sem ter ideia, né? Do que é a franquia. Melhorou bastante, né? Hoje o acesso à informação, né, ele é bem amplo. Então, quando as pessoas nos procuram, ela pode não ter assim um conhecimento profundo, técnico, né, do negócio, mas ela já entende sim o que ela quer. O que ela não entende é que ela não está muitas vezes ainda preparada para de fato fase, criar, né, a rede de franquia delas. Então, aí a gente faz todo um cronograma com ela para prepará-la para que um dia ela possa nos procurar ou alguma outra consultoria e transformar assim com segurança o negócio dela em franquia. Vocês ajudam também na captação de franqueados ou é só a parte primeira da consultoria? Nós temos, sim, a venda de franquias, né? Nós temos hoje 10 marcas que vendemos e temos depois a gestão jurídica, que é composta por um time de 17 advogados. Então a gente advoga aí para diversas empresas franqueadoras e fazendo o quê? Principal, o preventivo. O preventivo é com o objetivo de evitar que franqueador ou franqueado tenham problemas, né? É fazer um belo suporte e principalmente também digo para todos os franqueadores, eu sempre comparo um franqueador com um empregador. Em que sentido? Tudo tem que ser registrado. Lançou um novo serviço, um novo produto para a rede, registra, treinou a pessoa, ela tem que assinar que recebeu o treinamento, que capacitou, tudo tem que estar devidamente registrado para que o franqueador não venha também a ter problemas lá na frente. Então a gente faz um preventivo bem bacana junto aos franqueadores. Legal. Edu, queria te perguntar assim, como que vocês fazem para dimensionar o tamanho de uma rede? Chega alguém lá, como que você imagina quanto que aquilo vai faturar, quanto vai alcançar? Quais são as métricas que vocês utilizam? Legal, a gente, né, tem um pedaço desse trabalho, né, de preparação, né, é fazer um bom plano de expansão, né? Business plan é tudo. Isso, né? Porque eu falo que a função do plano de expansão é você ser dono da sua estratégia de crescimento. Quando você não faz um plano de expansão e fica aleatório no seu crescimento, quem está sendo dono da sua estratégia de expansão é quem está te demandando. Então, eu sou aqui de Goiânia, eu quero abrir a primeira unidade lá no Acre. E aí, né, se você não tem um plano e para qualquer lugar serve, né, porque por ausência de estratégia, você vai dizer sim para isso, e aí tem os diversos desafios que isso traz, logístico, de suporte, de distância, de força de marca, enfim. E aí criar uma estratégia territorial clara, porque aí eu falo que, né, quando você tem esse plano claro, os nãos já estão, né, claros e a rédea da expansão está na sua mão. E aí, claro, trazer muito dado, muita dado das operações, estudo de né, região de alcance, potencial de faturamento, quantas unidades cabem em cada região. Então, e aí que se define taxa de royalties, tudo, essa análise vem daí também, desse momento. Isso é um input, né, importante para isso, e para definição dessas taxas a gente
É claro que é um equilíbrio entre como é que é um bom negócio para o franqueado, que nível de suporte que essa franqueadora vai dar, quais são os custos dessa franqueadora. Né? Eu falo que tem que vir com o termostato ali no meio. Se eu jogo mais dinheiro para a franqueadora, o franqueado sofre. Se eu jogo mais dinheiro para o franqueado, a franqueadora sofre. E tem que ser, além disso tudo, equilibrado com as ofertas de franquia que estão disponíveis, né, no mercado. Sim. Então, é uma conta, não é um padrão, né? Vai 40 mil, 5, 2 e segue a vida. Né? É muito sensível quando você vai definir a porcentagem dos royalties. Você vai ser, por exemplo, sobre faturamento bruto, sobre pedido de compra, se é um valor fixo mensal. No caso dela, que é uma indústria, né? Então, há várias possibilidades. Porém, para a gente conseguir chegar, no meu entendimento, de uma forma mais certa, assim, sem errar muito, você entender qual que é a lucratividade. Então, o franqueado consegue ter, no final, 18% de lucro. Se eu cobrar 10% de royalties, eu mato o franqueado. Aí sobra 8%. Então, tem que ser realmente, tomar muito cuidado, como realmente o Edu disse, para não prejudicar o franqueado na receita dele e o franqueador também receber pouco. Né? Porque se a gente prejudica muito o franqueado em querer cobrar uma taxa alta, é onde muitas vezes vem a questão de você não lançar todas as vendas no sistema, tendo como objetivo não pagar a totalidade correta dos royalties, entendeu? Então, se você cobra certo, o franqueado vai sim lançar todas as vendas e vai pagar certinho. Perfeito. Você já vai pensar numa pergunta que eu quero que você lance aqui na mesa, hein? Tá. Elaine, como é que você trabalha a questão dos royalties lá? É sobre compra de produto, é sobre venda? E até falando um pouquinho de franqueado, como que vocês escolhem o franqueado de vocês? Que perfil essa pessoa tem que ter para entrar na rede? Me fala um pouquinho. Tá, sobre cobrança de royalty, a gente cobra 5% sobre o faturamento dele, porque a gente tem o produto, mas nós temos hoje lojas que são mini cafeterias. Então, ele tem outros produtos homologados por fornecedores e então não poderia conseguir fazer tudo na venda de produtos. Mas é óbvio que a gente, na auditoria, a gente faz esses comparativos de compra dele, tanto dentro da minha indústria, quanto dos parceiros, para a gente entender se isso está fechando, se está próximo da realidade. Mas nem é só pela cobrança de royalty, é muito para dar um suporte para o franqueado, onde você está errando. Perfeito. Você precisa ajustar isso aqui, talvez você está perdendo controle nisso aqui, talvez a dosagem desse produto tenha saído da ficha técnica que eu te entreguei. Então, muito para poder dar suporte também para o franqueado. Legal. E a questão de como você seleciona o franqueado, qual é o perfil dessa pessoa que você está trabalhando do seu lado? A gente traça esse perfil e de vez em quando a coisa começa a sair do trilho, a gente chama ele e fala, lembra que eu te falei isso aqui? Então a gente fala muito sobre, você tá afim de seguir regras? Você topa seguir regras? Porque é diferente esse tipo de empreendimento. A gente acaba virando educação, explicando para ele que esse modelo de franquia, de ser franqueado, também não é para todo mundo. Tá? De repente o cara ele tem um perfil de liderança e que ele quer comandar tudo, ele não vai conseguir se adequar nessa cadeira de franqueado. Tá? Então a gente fala que ele tem que ter espírito empreendedor. A gente faz várias perguntas do tipo, como é que ele lida com gestão de crise? Porque vai ter problema, não é todo dia que vai tudo funcionar. Tem um dia que vai ser domingo e na véspera do Natal o colaborador dele não vai trabalhar. Como é que ele vai fazer essa gestão de crise? Como é que ele vai lidar com o consumidor que às vezes é intransigente? Isso vai acontecer. Então a gente fala muito dessas adversidades, a gente entrevista com muito critério e a gente deixa muito claro qual que é o perfil que a gente quer de gente jogando o jogo. E aí a gente mostra muito isso. Na verdade, o franqueado compra a minha história. Ele compra a minha verdade, ele compra a minha transparência. E aí a gente entende se ele está alinhado com isso. E aí tem uma coisa de ajuste de valores. Não é que eu sou melhor ou pior do que ele. É uma questão de ajustes. A gente deu match ali, combinou, e a gente pode ter uma jornada muito frutífera. Porque eu falo muito isso no onboarding. Você está afim de vir para ter lucro e para se divertir conosco? A gente quer uma jornada divertida, tem que ser bom. O produto é incrível, o quiosque é maravilhoso, o suporte que o meu time vai te dar é assim, muito amplo. Eu vou controlar o tempo e a qualidade de resposta do meu executivo para você, por isso que existem essas plataformas que integram tudo isso. E antigamente era pelo WhatsApp, e era uma arma
né, na mão de um executivo, você não sabia exatamente a qualidade da resposta dele. Hoje eu consigo visualizar, entender, porque eu elevo a minha régua também de entrega para o meu franqueado. Então eu sou muito segura com o que eu vou entregar para ele. Então a gente fala muito sobre isso, a gente vai olhar para números o tempo inteiro, mas só números não basta. Tem que ser divertido, tem que ser legal. Você tem que, sabe, viver essa experiência como parte da sua vida e você vai se dedicar muito tempo para isso. Tem que ser legal fazer isso. E para isso funcionar, para essa conta fechar perfeita, tem que ter engajamento. Não é colocar dinheiro a juro. Se você está afim de colocar o dinheiro a juro, eu até tenho algumas sugestões aí. De investimento, de investimentos. A gente conversa. Exatamente. Então aqui tem que se envolver. Tem que acreditar no processo e tem que vestir a camisa. Eu acho importante essa mensagem. Queria trazer uma extração aqui dessa fala da Elaine, porque assim, só existe crescimento sobre infraestrutura. Né? O Brasil não vai crescer 10% porque nós não temos infraestrutura para isso. E o que a Elaine fez, né, jogando isso para o universo da franqueadora dela, é um monte de investimento robusto em estrutura para suportar esse crescimento. Que é o franchise íntegro, né, Edu? Exatamente. E aí eu de fato estou com o carro preparado, com as rodas no lugar certo, com o motor, né, compatível, né, e aí eu posso acelerá-lo. Ou seja, não é um problema a velocidade. Não. A questão é o carro estar inteiro para ir nessa velocidade. Né? Expansão é inerente ao franchise, né? Importante nessa lista de tarefas, a gente coloca também, você está sujeito a correr riscos. Você está afim de correr riscos? Porque não tem garantia. Você minimiza riscos, minimiza problemas, porque já foi testado por muita gente. Eu testo isso o tempo inteiro, então eu ajustei e cheguei numa fórmula de negócio também que está mais próxima do real. Mas existem adversidades do local, do ponto. Né? A gente estava falando recente de um case meu de geolocalização que eu mostrei para o Edu. Eu falei, Edu, olha esse quiosque aqui. O ponto é incrível. Tem um volume de passantes maravilhoso aqui. Só que as pessoas não veem meu quiosque. E aí a gente olhando para aquilo, e aí até alguns ajustes, vira esse quiosque. Então foi uma virada. Porque as pessoas passavam às vezes de costas. Passava de lado. E aí as pessoas começaram a passar de frente para o meu quiosque. Então é um ajuste fino. Tem que olhar para a operação. Sabe? Isso vai acontecer. Sabe? O executivo do shopping, ele define que aquele ponto é incrível. Que ele tem um fluxo de passagem maravilhoso, mas um ajuste pequeno faz toda a diferença. Então, e qual foi o resultado dessa mudança? O resultado foi simplesmente o dobro de vendas. O dobro. Não sabe? Mudou de lugar. Não mudou. Não, ele só virou, e isso tem a ver, de novo, com o podcast que a gente teve aqui, que até foi o próprio Gustavo do Mercadão, ele falou assim, quanto mais idade a gente tem menos mobilidade no pescoço. E ainda mais com os celulares. Então a gente não percebe essas coisas, porque a gente não faz mais isso. A gente não olha para lá, a gente olha assim. Então, realmente, isso é o que você falou. Uma viradinha já está no caminho da pessoa, né? Isso é fundamental. Aproveitando só uma coisa que eu queria ver com você. Você é uma indústria. Como é que você desenha o crescimento? É em espiral? Como é que você faz essa questão da logística, no seu caso? A gente fez toda uma estrutura de indústria mais robusta do que é o tamanho da minha rede hoje. Ah, já estava preparada, ela já está de olho, né? De novo. Por isso que eu estava lá ouvindo o povo falar da China, sabe? Você já está de olho na China? Estou de olho na China já. O próximo podcast é disso, então. Já me fala aqui. Quais são eu vou ficar ligada no próximo podcast para eu pegar todos os insights, porque a turma que vem aí bem poderosa nesse tema. Então, a gente tem uma estrutura de indústria que cabe ela ampliar ali também. Depois que eu atingir a minha capacidade produtiva, eu tenho espaço para ampliar. Tá? Então, a gente está hoje trazendo esse produto, essa embalagem aqui é um produto para o varejo. Então, a gente entrou agora com produto em prateleira de supermercado, além de franquia. Então, um outro canal que a gente está acessando. E como é que a gente fez isso e não gerou conflito com o franqueado? A gente chamou o franqueado para jogar esse jogo com a gente, e aí ele pode ser um representante comercial da gente num raio ali da unidade dele. Ele pode vender para um empório, ele pode vender para uma padaria, ele pode achar similar ali para ele fazer essa gestão. Ele tem exclusividade nesse território? Ele tem nesse território, sim. E aí ele não vai atender grandes redes, até por conta de negociações, de volume de entrega e de alíquota, uma série de situações. Tá? Mas o franqueado, ele coloca muito mais possibilidades de contatos com a marca, que também é importante para que a marca seja conhecida e se fortaleça. E, então,
Então, ele entendeu isso não como uma ameaça, mas sim como uma possibilidade de faturar mais. Mais um negócio, né? Mais e aí uma a gente portinha. tem várias possibilidades. A gente tem um mini carrinho de eventos, ele bota no porta-malas, faz aniversário, faz coquetel, ele coloca esse produto numa embalagem da marca de uma empresa e aí isso vira presente de Natal. Enfim, tem um infinito de possibilidades. Se ele se envolver, ele vai ganhar dinheiro por Olha, isso. que demais, hein? Mas, olha, a gente está caminhando para o final. Quero que o Marcelo... Tem pergunta para fazer? Já faz, Tem hein, uma Marcelo? perguntinha assim Aproveita, para hein? fazer Tá pro Edu. Manda. Falando em expansão, né? A Elaine, ela faz a expansão interna, pelo que eu entendi, né? E para quem pretende contratar, Edu, uma consultoria de expansão, quais são os cuidados que um franqueador tem que ter ao contratar, escolher uma consultoria para trabalhar essa expansão? Legal demais, importantíssimo isso, porque eu acho que essa é uma dor importante, né, de uma parte relevante do franchising, que é como é que vender franquia, né? Sim. Todo negócio nasce para calçado em vendas e esse é um pilar, né? E no franchising não é diferente e, para mim, eu entendo que ela precisa olhar para como é que são os alinhamentos, né, de boas práticas, de valores, talvez um processo semelhante ao de escolha de uma franquia, né, que é onde a gente fala, conversa com o franqueado. Então, talvez aqui falar, né, conversa com quem está, né, sendo expandido por aquela marca, o uso de broker, né, nos Estados Unidos hiper usado, então só usar de uma maneira certa e com a estratégia certa, né? Eu vejo gente, às vezes, com uma ultra dependência de um terceiro, quase como se você terceirizasse 100% do seu departamento de venda, qualquer empresa, isso tem um risco. Então, eu acho que cabe o uso disso como uma complementaridade a outros canais de vendas que você tem interno, e aí a escolha de quem vai fazer, como vai fazer, qual vai ser o papel, e aí, claro, e a qualidade do lead, para a marca tem que cuidar, ela que vai cuidar do dia seguinte. Para eu não pegar um parceiro que faça simplesmente, né, esteja atrás de taxa, atrás de comissão, para poder só pôr ela no bolso e não cuidar do dia seguinte. Quem vai cuidar do dia seguinte é esse franqueador, e aí todos os alinhamentos necessários para que esse seu parceiro, broker, vai ter o cuidado com o dia seguinte, para mim ele é fundamental. Eu conheço inclusive marcas que fazem esse trabalho de terceirização, e ele cuida tanto do dia seguinte que vai até a implantação. Na hora que acaba a implantação, eu falo, cara, agora eu tenho certeza que a sua negociação de ponto está do jeito certo. Então, assim, existem terceiros, sim, que fazem isso com muito cuidado. E é só a marca ter essa atenção na hora de fazer essas coisas. Né? E as empresas que você faz esse trabalho, elas viram seus promotores. Eu estou falando de causa própria, porque a gente usa os serviços da Y, foi uma coincidência boa encontrar o Edu. Olha, a gente não foi combinado. Foi coincidência. Eu adorei quando eu vi que era o Edu que estaria aqui. A gente usa o trabalho da Y para geolocalização. Então, a gente quer abrir uma loja de rua e a gente quer ser assertivo nisso. E aí, como é que eu cheguei no Edu? Eu conversei com outra franqueadora e que já usava esse serviço. E aí, a hora que ela me falou, me senti super segura. E aí, fui de olhos fechados. Foi assim que a gente começou esse contato. E depois o Edu vai ser o mestre de cerimônias e o que vai costurar a minha convenção. Olha, então a daqui gente tá 7 dias. Super alinhada. Daqui 7 dias, o Edu. Tá, mas a pipoca é minha, tá? Você já tem essa pipoca. Tudo bem. Não vai roubar aqui. É isso aí, o franchising íntegro é isso que acontece, né? É um indicando o outro que trabalha certinho, é isso daí. E acho que a gente viu isso. Essa é a primeira convenção aqui? É a minha primeira. O que você tá achando? Comenta. Eu tô assim, primeiro eu tava super ansiosa para vir para cá, porque os meus amigos sempre me falaram, você precisa ir nessa convenção, você precisa ter essa troca com outros franqueadores, então eu me preparei para vir para cá e vim cheia de ansiedade mesmo, e eu acho que a minha ansiedade não conseguiu alcançar a dimensão que é isso. Realmente eu tô impactada, chorei hoje, né? Quem não, né? Quem não? Foi incrível, não, foi lindo, assim. O Derek, assim, não, olha, para quem não viu, vai ver depois os nossos conteúdos. Surfista com deficiência visual, ele é incrível.
incrível, incrível. Olha, deixa todo mundo no chão, né? Deixou. Sim. Porque quem reclama tem A que gente ouvir um pouco repensa, ele, né? repensa A gente repensa tudo, muita né? coisa dos nossos problemas, Que você né? pode tudo, gente. É impressionante o que ele... Então, está perto de outras marcas muito maiores do que a minha. E assim, hoje a gente fez uma mesa redonda. E na mesa redonda eu vendo gente muito maior do que eu vindo para me ouvir. Então, isso é uma troca do franchise íntegro. É você se colocar no mesmo ambiente e você entender que se você ouvir, você vai aprender muito com o outro. certeza. Né? Então, realmente, o lugar é incrível. As trocas são muito boas. E o conteúdo que foi criado para a convenção, realmente, eu estou mergulhando muito. Estou cheia de insights aí, cheia de tarefinhas e muitas conexões. Estou fazendo parceria com muita gente. Eu acho que Popcorn Gourmet tem essa facilidade em entrar em outros ambientes, sabe? De fazer parcerias, de fazer collabs, de fazer marca própria. Tem uma série de possibilidades que estão surgindo aqui. Olha que maravilha, hein? Você vê, hein? Convenção, achou 21 edições, agora vai vir em todas. Vou cobrar ela aqui em todas. Eu esperei chegar na maioridade e até encontrei com o Tom e falei, Tom, eu quero me desculpar com você, porque realmente nesses 8 anos de marca, 7 enquanto franqueadora, eu me envolvi muito com a BF no último ano, falar que eu envolvi mesmo. Eu já exponho na feira de franquias há alguns anos, mas eu me envolvi mesmo com o tema de ABF nos últimos 2 anos, de maneira mais próxima. Por que eu demorei tanto a fazer isso? Eu precisava desse tempo de maturação, de estruturação, e hoje estar na estratégia do meu negócio faz parte dos meus planos de poder me conectar com outras pessoas. E aqui até quero trazer um depoimento sobre expor na ABF. Eu falo que a gente vai lá para vender franquia, né? Então monta um stand para vender franquia. E não é só vender franquia, é fazer conexões. O ano passado eu estava lá com um stand na ABF. E aí passou o Paulo Gratão, do Pequenas Empresas, querido. Grandes Negócios. Conversei muito com ele ontem. Falei, vou entrevistar a Elaine. Ela falou, vou. Ele já me deu uns insights, um beijo. E aí ele contou a minha história de uma maneira tão sensível, foi tão bacana, sabe? Assim, e aí ele contou essa minha história e a Endeavor leu a minha história. Olha que legal. E aí eu entrei para a Endeavor, fui acelerada, entrei no programa Scale Up. Entrei no programa Scale Up, fui para o Google, fui para o Carrefour, enfim, esse produto virou para o varejo, porque foram insights que saíram ali. Olha. Então, assim, às vezes a gente pensa que a gente vai para vender franquia, a gente vai para vender franquia também, mas a gente vai para fazer conexões, a gente vai para fazer parcerias, a gente fez marca própria para alguns parceiros durante a visitação na feira da BF. Enfim, são outros negócios que também podem surgir ali, não só vender franquias. Ai, que demais, né? Gente, eu preciso já me encaminhar para o final, porque daqui a pouco a gente vai falar de China aqui, mas eu quero passar, primeiro agradecer a todos vocês, falar que o Marcelo aqui dê a mensagem final, já te agradecendo. Se tiver alguma pergunta, já faça também. Obrigada, viu, Marcelo? Bem, eu que agradeço pelo convite, agradeço aqui aos colegas, né, e digo que trabalhando de forma correta o franchising, fazendo o franchising de verdade, trabalhando o ecossistema, franqueador, franqueado, cliente final, sem dúvida o franchising é sim um grande negócio para que você cresça, que você gere oportunidades de outros negócios, oportunidades de emprego. Então, franchising de verdade e franchising íntegro, podem contar com a RZD. É isso aí. Você está lá no interior, que o interior, olha, a BF fez um estudo mostrando as 30 cidades que mais cresceram em faturamento de franquia, unidades. Sim. E o interior está lá em cima, está bombando. A gente tem São José do Rio Preto aí, pleiteando ser uma PL de franquias, ou seja, você está também numa região que está lá de Rio Preto, né? Dessas 10 marcas maiores, nós formatamos 3 delas, que foi a Seguralta, Chiquinho Sorvete e Odonto Company. Olha que legal. Né? Então, essas 3 foram formatadas pela RZD. Então, para nós aí é um grande orgulho estar levando aí grandes cases para o Brasil e também marcas, claro, que crescem regionalmente. Lá tem uma rede de pizzaria, que é a Bela Capri, que é a maior rede de pizzaria do interior paulista. Né? E que é comandado pelo Guto, que é o diretor da regional lá de São José do Rio Preto. Guto. Legal, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Com você já é de casa, então manda seu recado. É um prazer enorme sempre estar aqui, Andréia. Você conduz isso com um brilhantismo infinito. E realmente, eu acho que a gente é responsável por, né, essa multiplicação que o franchising gera. O nosso propósito é o fomento do empreendedorismo, é ajudar esses empreendedores a alcançarem suas visões e o franchising é a multiplicação disso. Então,
muita responsabilidade na hora de cuidar dessa rede que está crescendo e que vai gerar novos empreendedores. Ouvimos isso muito hoje, né, com parceria Sebrae-ABF, que é acertadíssima. O quanto que o franchising é um caminho, né, muito sólido para entrada no empreendedorismo. Eu entrei desse jeito e como milhares de brasileiros o fazem todo ano. E eu acho que isso tudo nasce com esse processo que a gente ajuda esses empresários que tiveram sucesso a se estruturarem para ajudarem outros empresários a alcançarem o mesmo sucesso. E para mim o empreendedorismo é a mola propulsora de desenvolvimento, e eu acredito fortemente nisso, por isso a importância desse nosso papel. É isso aí, obrigada, viu? E olha, a Elaine, como que eu posso agradecer? Não tem tamanho, porque assim, para mim é um orgulho ter você aqui como mulher, como representante do empreendedorismo feminino. Então, assim, essa história é linda e eu tô, assim, muito feliz com a sua participação. Obrigada, viu? Você tá sempre convidada. André, eu que agradeço e uma honra estar com vocês aqui, Marcelo e Edu, com essa bagagem toda. Acho que eu aprendo muito toda vez que eu tô ouvindo. E você fez uma pergunta lá atrás, aonde é que eu errei? E eu acho que fui amadurecendo aqui, entendi agora. Que para quem está começando, talvez o meu recado seria se aproxime mais da entidade no começo. Estude, tem muito conteúdo gratuito, não é só sendo associado, você tem acesso a conteúdos gratuitos e que vão te fortalecer e vão te formar enquanto franqueador dentro de um ambiente íntegro. Eu ouvia muito tempo lá atrás, marcas que enganavam pessoas, marcas que, sabe, que detonavam com essa figura do franchising. E aí a gente tem um ecossistema aqui que ele, na verdade, eleva a qualidade da entrega desse serviço para o franqueado. Então, ele fica num ambiente muito mais seguro. Então, para quem está com a intenção de franquear, talvez se aproximar mais da entidade no início, seria o meu recado, porque eu virei uma embaixadora da BF, eu vivo isso assim, muito integralmente, eu absorvo, eu faço muitos cursos, eu participo e eu estudo muito. Eu virei especialista do franchising, porque eu quero ser especialista no que eu faço. Então, a BF é uma fonte incrível de oportunidades e de conteúdos. André, e complemento a isso, né, dessa aproximação, até esse ano eu tive um convite muito feliz do Dr. Sidney, que ele me integrou agora como membro, né, do comitê jurídico da BF. Beijo, então, para mim, tem vez... sido assim, um grande aprendizado. Tenho também conseguido contribuir com a parte jurídica. Legal. Então, assim, realmente a ABF é uma escola para todos nós e todo dia a gente aprende com a ABF. Ah, que demais. Olha, um beijo até para o Sidney, diretor jurídico da ABF, um cara incrível que nos ajuda aí a construir esse franchising íntegro. Dessa vez ele não está na convenção, mas está nos ouvindo, está sempre participando. Então, olha, só tenho a agradecer a vocês três, muito obrigada. E lembrando que esse podcast foi patrocinado pela Sults, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e unidades próprias com mais de 20 módulos integrados. Muito obrigada e até o próximo Fala Franchising.